Olá, bom dia! Nós estamos começando mais uma transmissão do canal IP de Vila Nova, da Igreja Presbiteriana de Vila Nova, aqui em Goiânia, Goiás. Você é muito bem-vindo ao nosso canal e este é um momento devocional, nos preparando para a nossa escola dominical logo mais. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 10. Leia comigo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Pai, nós queremos nos apresentar diante do Senhor nesta manhã, pedindo que a tua graça fiel, a tua bondade misericordiosa e o teu amor, que é intenso, imenso por nós, manifestado em Cristo Jesus, se manifeste mais uma vez. Encha os nossos dias da tua presença, perdoa os pecados que cometemos nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas omissões, naquilo que nós falamos, naquilo que fazemos e não fazemos. Pai, que a tua bondade esteja sobre nós. Nós queremos te pedir isso em nome de Jesus. Amém. Então, nessa manhã eu quero meditar um pouco com os irmãos sobre 4 palavras da vida, ou a vida em 4 palavras. Antes, porém, é importante que nós conheçamos o que nós éramos antes de conhecer a Jesus, que a gente pode também resumir com a morte em 3 palavras. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, Paulo mostra como que era a vida daquele e daquela que se tornou cristão ou cristã antes de conhecer o Evangelho, antes de conhecer Jesus, e nós vivíamos literalmente a morte em 3 palavras. Qual é a primeira palavra? A primeira palavra aparece aí no texto, é a palavra pecado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O pecado ah, ah, configurava a nossa realidade sem Cristo antes de conhecermos o Evangelho de Jesus. A Bíblia diz claramente que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. A Bíblia diz que nós andávamos nessa morte, praticando pecados e vivendo uma vida de pecado. E a Bíblia também diz que o pecado, ele não está sozinho, ele sempre traz os seus companheiros e se alimenta deles e se fortalece por meio deles. Quais são eles? O mundo, a carne e o diabo. Então, a segunda palavra que Efésios 2 fala a respeito da nossa morte é que, além de ser morte, é também escravidão. Porque é uma morte em vida, uma morte que você vive no seu dia a dia, enquanto serve a outros que não seja nem a você mesmo e muito menos a Deus. O primeiro inimigo nosso que nos escraviza é o mundo.
o mundo com as suas ideias, o mundo com as suas paixões, o mundo conforme diz 1 João capítulo 2, o mundo com as suas concupiscências. Concupiscência é uma palavra que significa um desejo intenso que você não consegue controlar, e muitas pessoas são conduzidas por desejos que não conseguem controlar, que dominam a sua vida, e isso tudo são ideias do mundo, a moda, o sucesso, o dinheiro, o corpo escultural, até mesmo a saúde, se tornam motivos de escravidão para nos afastar de Deus e não deixar que nós sejamos livres, porém nos escraviza. O outro inimigo é o príncipe da potestade do ar, que é Satanás. Satanás, ele vive instigando e nos tentando e nos seduzindo e tentando nos distrair daquilo que realmente devemos ser e viver para a glória de Deus. E terceiro, a nossa carne. Carne é uma palavra que a Bíblia usa para designar, para significar a nossa natureza humana pecaminosa. A Bíblia diz que a carne são as nossas inclinações, porque nós inclinamos para fazer a vontade da carne. A carne é a nossa vontade. Quantas vezes nós desejamos aquilo que é pecaminoso, que nos afasta de Deus e que é contrário à vontade de Deus para nós? E a carne são os nossos pensamentos, aquilo que nos leva a decidir, a raciocinar, a achar. O nosso achômetro é um instrumento que a nossa carne usa muito dele, as nossas opiniões pessoais, muitas vezes preconcebidas, muitas vezes, como aquela música do Raul Seixas, uma verdadeira metamorfose ambulante que procura se amoldar à situação, vivendo simplesmente de performance, de um teatro diante dos olhos das pessoas. Em casa, faz o papel de mãe, no trabalho faz o papel de secretário, de pedreiro, de administrador, na igreja faz o papel de homem crente, e nem sempre, de fato, vive aquilo que representa, como se fosse um teatro escondendo a verdade do coração. Então a Bíblia chama isso de carne, as nossas inclinações, a nossa vontade e os nossos pensamentos. A morte em vida, ela é marcada pelo pecado, ela é marcada pela escravidão ao mundo, a Satanás e aos desejos da carne, mas é também uma vida que é vivida debaixo da ira, porque o texto diz que nós somos filhos da ira no versículo 3. Mas ira de quem? A ira de Deus. O texto diz que nós somos filhos da desobediência e filhos da ira. Nós estamos debaixo da ira de Deus contra os nossos pecados. Ira do julgamento, ira do castigo, ira da resposta santa de Deus a um comportamento que continuamente o desagrada. Então a Bíblia diz que o Evangelho nos alcançou nessa situação, mortos no pecado, escravos do mundo, de Satanás e das nossas inclinações pecaminosas da nossa carne, e debaixo da ira de Deus, porque Deus não aprova uma vida pecaminosa. Como que se resolve essa situação? Então, o que Paulo diz para nós é que Deus providenciou a vida em 4 palavras. Deus muda tudo. O texto diz no versículo 4 que ele nos deu vida, uma vez que nós andávamos assim, e que isso diz respeito a um tempo de outrora, não o tempo presente. Como que Deus muda? Deus muda com o Evangelho do Senhor Jesus. E Paulo mostra o Evangelho para nós de forma bem resumida aqui em Efésios, capítulo 2, do verso 4 até o verso 10, em 4 palavras que eu quero destacar para você. A primeira palavra é a palavra misericórdia. Mas Deus, observe aí Efésios, capítulo 2, versículo 4, voltando aqui um pouquinho. Ele diz aí, mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus, ele é rico em misericórdia. Uma misericórdia que, conforme você observa aí, é uma misericórdia rica. Deus é rico em misericórdia.
A misericórdia manifesta a riqueza de Deus no seu desejo de perdoar o pecador, de salvar o pecador, de não permitir que o pecado continue nos escravizando, nem o mundo e nem Satanás. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia, ele tem muita misericórdia. O salmista fala das multidões da misericórdia. E a Bíblia diz que, Lamentações 3, diz que as misericórdias do Senhor, no plural, são a causa de nós não sermos consumidos pela ira de Deus contra o pecado. A misericórdia é a primeira palavra do perdão dos nossos pecados. A segunda palavra da vida é a palavra amor. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida em Jesus Cristo. A causa de Deus dispensar misericórdia é o seu amor. A razão por que Deus não permitiu na sua vida, na minha vida, que nós continuássemos essa morte viva de escravidão e de castigo ou de desaprovação de Deus é o amor de Deus. A única coisa que explica a nossa salvação não são as nossas obras, não são os nossos méritos, mas é o fato de Deus nos amar intensamente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o amor de Deus. E observe aí no texto que a palavra diz que o amor de Deus ele é grande, não é um amor pequenininho, mas é um amor imenso, é um amor intenso por nós pecadores. Esse amor de Deus nos tira, nos livra da morte. É por causa do amor que nós somos perdoados dos nossos pecados. E o amor de Deus é encontrado única e exclusivamente em Cristo. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Deus prova o seu amor e o seu amor ele veio até nós andando na forma de outro homem que é Jesus. Não tem como conhecer o amor que por meio de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse o Senhor Jesus. Mas não para por aí. Vida é a palavra bondade. Observe que ela aparece aí no texto, no versículo de número 7. Ele diz: por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco. Deus mostra este amor para conosco em bondade. Nos dá vida juntamente com Cristo, nos ressuscita juntamente com Cristo, nos permite assentar no céu juntamente com Cristo para mostrar, para colocar diante dos nossos olhos a sua bondade, que é suprema e que, tanto quanto a misericórdia, é rica para conosco e para sempre. Deus é bom para nós. Os intentos de Deus para nós não são maus. Deus não quer tirar proveito de nós. Não, Deus nos oferece o perdão, a graça e a vida, porque Ele é bom. Deus é bondoso. E a bondade de Deus é a fonte, juntamente com esse amor, dessa graça maravilhosa que nos salva. Então, a primeira conosco, por causa da sua graça. Ele diz então aqui, ó, no verso de número 6, no verso 5, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, a suprema riqueza da sua graça
em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ele chega ao clímax ah, recebendo Jesus por meio da nossa fé. Não, a Bíblia diz que tudo, a salvação pela graça, mediante a fé, vem de Deus. E observe que essa salvação vem para quem está morto no pecado. Se nós estávamos, ou se nós ainda estamos mortos no pecado, nós não podemos contribuir com nada para a nossa salvação. A única coisa que fazemos é estender as mãos por meio da fé para receber o presente da salvação que é dado de graça para nós. Tudo isso, a salvação pela graça mediante a fé, é um dom de Deus. Nós cremos, e estamos lendo aqui na Bíblia, que a salvação é pela fé somente. Ela não concorre, ela não decorre da cooperação das nossas obras. As nossas obras, diz Isaías 64, na presença de Deus, as nossas obras são trapo de imundícia, são panos sujos e mal cheirosos que para nada mais serve a não ser para jogar fora. A nossa melhor obra não melhora a nossa situação na presença de Deus, porque a salvação é unicamente dada graciosamente, gratuitamente, por meio de Cristo, e nós recebemos por meio da fé, nunca por meio das obras, não de obras, para que ninguém fique orgulhoso, não de obras para que ninguém se glorie. Deus nos dá misericórdia, Deus mostra o seu amor, Deus evidencia a sua bondade, Deus derrama a sua graça para nos salvar. Então, quais são as aplicações que o texto faz? Primeiro, isso não vem de vós, vem exclusivamente de Deus. Ninguém pode ficar orgulhoso com a sua salvação. A nossa salvação não é para nos deixar orgulhosos, cheios de nós mesmos. A nossa salvação é para que nós sejamos gratos. Gratos por esse perdão gracioso que nós não merecemos. E, sendo gratos, viver cada dia e praticar cada obra para glorificar o nome de Deus, porque Deus preparou as boas obras para andarmos nelas, não para ser salvos por elas. Então, quais são as obras que Deus preparou para que andássemos nelas? Exatamente a manifestação do seu caráter na nossa salvação. Nós precisamos aprender a andar em obras de misericórdia, termos interesse pelos outros, assim como Deus teve, tem e continua tendo interesse por nós. Para nós andarmos em amor, cuidando uns dos outros, alegrando uns aos outros, servindo uns aos outros, amando uns aos outros. Para que nós andemos em bondade, porque Deus é bom. E quem é filho de Deus imita Deus, praticando a bondade, servindo, amparando, oferecendo ajuda para quem precisa. E também praticando a graça, não cobrando pelo nosso serviço, o nosso serviço cristão, o nosso serviço moral, o nosso serviço de viver uma vida santa na presença de Deus e também dos homens. É essa meditação que eu preparei para essa manhã. Lembre-se de que Deus nos dá 4 palavras para vivermos na sua presença. E essas 4 palavras só se tornaram práticas na nossa vida porque elas representam e aplicam aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz por nós. Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, eu quero pedir que o Senhor aplique a tua palavra ao nosso coração, à nossa alma, à nossa vida. Para que, se alguém que está assistindo a esse vídeo ainda não entregou sua vida a Jesus, o faça neste momento, diante do Senhor, na tua presença. Porque quem salva não é o pastor, não é a igreja, não é a bondade humana, quem salva é Jesus. E é somente quando nós confessamos os nossos pecados ao Senhor e aceitamos e recebemos o sacrifício de Jesus na cruz por nós é que somos salvos.
Por isso podemos confessar diante dos homens, das pessoas, a salvação que recebemos gratuitamente e graciosamente das mãos do Senhor através de Jesus Cristo. Perdoa os pecados que nos afastam de ti. Purifica-nos e limpa-nos para nos aproximarmos de ti. E assim, Senhor Deus, abençoa o nosso domingo na tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, Deus te abençoe. Daqui a pouco eu volto com a nossa aula da Escola Dominical e que Deus te dê a sua paz.